Minutos de fé e motivação. Algo muito forte mesmo. Eu falava com o pastor Fábio, né? É impressionante como as pessoas esquecem. As pessoas, elas acabam esquecendo das pessoas que ajudaram. Né? Eu sei, já aconteceu comigo e acredito que aconteceu com o senhor, com a senhora também. Você tem estendido as mãos para alguém, você tem ajudado alguém, e de repente essa pessoa nem lembra de você mais. De repente essa pessoa esqueceu de tudo que, né, não que você mereça alguma coisa, méritos, não. Mas você teve uma participação no sucesso daquela pessoa, na edificação daquela pessoa e por aí vai. E o que mais chama atenção é que a pessoa esquece. Diferente daquela pessoa, porque o que é bom, a pessoa acaba esquecendo. Né? A pessoa acaba esquecendo. Mas o que é ruim, a pessoa não esquece nunca. A exemplo de quantas pessoas estão há anos guardando no seu coração um ressentimento, uma mágoa. Há anos ela guarda uma mágoa, seja de um familiar, de um acontecimento. E isso ela não esquece. Mas engraçado, pessoas que foram essenciais, né, no seu sucesso, no seu crescimento, seja material, espiritual, a exemplo de avós, pais, a exemplo de ex-patrões, né, a exemplo de professores. Tem pessoas que não lembram do professor do primário. Eu lembro do meu professor do primário até hoje. Eu lembro. Nós tínhamos a professora Patrícia, que era brava. Nós tínhamos a professora Maura. Nós tínhamos a professora Eliane. Ou seja, são pessoas que contribuíram. Né? E a gente não pode esquecer. A sua memória, ela tem que sempre voltar. E você tem que lembrar das pessoas que te ajudaram. As pessoas que contribuíram para o seu sucesso, contribuíram para o seu crescimento espiritual. O problema é que a pessoa acaba esquecendo. Ela acaba, né, com o passar do tempo, esquecendo. E eu posso dizer para o senhor, para a senhora uma coisa. Você vê na Bíblia, você encontra na palavra de Deus, em inúmeros livros, o povo de Israel esquecendo de Deus. O povo de Israel esquecendo do Criador, do que Deus havia feito, né? Se voltando de costas para Deus, né? Se apartando de Deus, esquecendo tudo aquilo, o que Deus havia feito. Pastor Fábio, é muito comum a gente ver isso nos dias de hoje. Pessoas que esquecem das outras, esquecem de pessoas que foram essenciais para o seu sucesso. E aquelas que estão esquecendo, pastor Fábio, do próprio Deus. A verdade é essa. Pastor Marcos, e se nós que, quando ajudamos alguém, contribuímos para que essa pessoa se levante de alguma forma, ou seja ajudada de alguma maneira, se nós, quando não recebemos pelo menos o reconhecimento dela em troca daquilo que nós fizemos por ela, se nós sentimos, imagine Deus. Eu estava pensando, diante do que o senhor estava conversando comigo, e eu estava pensando nesse período de quarentena. Tem muita gente, pastor Marcos, que antes do período de quarentena, ela trabalhava, ela tinha seus compromissos, né? E ela dizia assim, poxa, eu não tenho tempo para vir na igreja, eu não tenho tempo para Deus. Ela passava o dia inteiro sem ler a Bíblia, sem orar, e por aí vai. Ela falava que não tinha tempo para Deus. Só que se ela parar e ela olhar bem, hoje ela não está trabalhando, ela não está podendo sair para lugar nenhum, e mesmo assim, pastor, ela não tem tido comunhão com Deus. Ela passa o dia inteiro, ela se distrai com a rede social, ela vê um filme, ela fica com a família, ela faz tudo, mas ela não separa um tempo para falar com Deus, para orar, para ler a Bíblia, ou até mesmo ela vem na rua, compra alguma coisa, vai na farmácia, resolve um problema pertinho de casa, ela não passa no altar para fazer o clamor dela, para fazer a oração dela, para entregar os propósitos dela. Então, o problema não é a falta de tempo. O problema, pastor, é que ela tem se esquecido de Deus. É claro,
no momento em que ela precisou ou que ela precisa, ela logo chama por Deus. Mas no momento em que Deus quer contar com o reconhecimento dela, ela diz que não tem tempo, ela diz que esqueceu, enfim. Eu estava pensando nisso. E hoje a pessoa tem tempo, mas mesmo assim ela não tem reconhecido Deus como o primeiro na vida. Pastor Fábio, é exatamente sobre isso que nós queremos falar, né, dentro desses minutos que vamos ficar junto. As pessoas, ela acaba esquecendo do que Deus fez pela vida dela, o que Deus fez por ela. E eu não conheço nenhuma pessoa que se apartou de Deus ou se esqueceu dele, que se deu bem. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz assim, olha da forma que Deus fala. O Senhor, esperança de Israel, todos aqueles, está falando de todos. Quando fala de todos, está falando do rico, está falando do pobre, do negro, do branco, do amarelo, do azul, do baixo, do alto, do gordo, do magro, enfim, todos. Aqueles que abandonarem serão envergonhados. Os que apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. Todos aqueles que se esquecem de Deus é envergonhado. Está aí. Né? Na outra versão bíblica, a Bíblia fica bem claro que diz assim, todos aqueles que, né, se afastam ou esquecem de Deus, terão seus nomes escritos no chão. Além de vergonha, terão seus nomes escritos no chão. E para que serve o nome no chão, a não ser para ser pisado? Eu não conheço nenhuma pessoa que afastou de Deus, não conheço nenhuma pessoa que tenha se afastado de Deus e tenha se dado bem. Eu não conheço nenhuma pessoa que se afastou de Deus e manteve uma vida legal. Pô, tô arrebentando, tá dando tudo certo. Todas as pessoas que se apartaram de Deus, todas as pessoas que se esqueceram das benfeituras de Deus, deram com os burros na água. As pessoas foram humilhadas, envergonhadas. Nós temos N pessoas, né, voltando agora, nesses últimos dias, né, voltando para Jesus, e graças a Deus por isso. E a história que ela nos conta é de tristeza. Esse tempo afastado de Deus, esse tempo que ela esqueceu daquele Deus que lá no início, né, pegou a vida dela, tirou ela da lama, levantou ela do pó. Esse Deus que lá no início levantou, tirou a doença do corpo dela, mas ela esqueceu e abandonou. Esse mesmo Deus, ele é misericordioso. E a história que elas nos contam, meu Deus do céu, as pessoas voltam com a vida toda destruída, doentes. Quando não estão doentes, as pessoas estão endividadas, vivendo um fracasso, uma derrota, seja ela espiritual, seja ela financeira, sentimental. Eu não conheço nenhuma pessoa que, tendo se afastado de Deus, venha estar com uma vida legal. Certamente, meu caro, é o que diz a palavra. Todos aqueles que abandonarem serão envergonhados. E os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor. Quando você abandona a Deus, quando você esquece do que Deus fez pelo Senhor, pela senhora, a vergonha vem. A vergonha vem e você vai para o chão, vai para a lama. Como diz aí a palavra, terão os seus nomes escritos na terra, como você mesmo pôde ver aí. E aí tem essa palavra aqui, que diz assim: esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizeram grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas junto ao Mar Vermelho. Eu estava comentando, pastor Fábio, com a minha esposa esses dias. Pastor Fábio, como pode a ingratidão, né? Eu falei para minha esposa assim, a gente estava vendo aquele filme, Os 10 Mandamentos, e eu falava com minha esposa, esse povo é muito incrédulo. Depois de tudo que eles viram, depois de tudo que eles presenciaram, eles ainda duvidam de Deus, eles ainda viram as costas para Deus. Há quem construiu um bezerro lá de ouro. É muita falta de consideração, pastor Fábio, para com Deus. O senhor não acha?
É claro, pastor Marcos, porque foi o próprio Deus que tirou eles daquela situação de humilhação, de escravidão, de vergonha, uma situação que eles por si só não teriam forças para sair. Então foi o próprio Deus quem contribuiu para que tudo aquilo acontecesse, eles tivessem saído daquela situação, e quando eles saíram de lá, eles viraram as costas para quem os ajudou. É exatamente o que o senhor está falando. Eles esqueceram daquele que no momento de maior dificuldade lhes estendeu a mão. E é o que acontece hoje em dia. Tem muita gente que, se ela esquece de alguém fisicamente que ajudou ela também tem se esquecido de Deus, que tem ajudado ela, que tem... a gente às vezes não vê, né, pastor Marcos, certas coisas, mas só do simples fato da gente acordar e depois à noite dormir, a gente às vezes não vê nada, mas naquele dia Deus deu o livramento para a gente, Deus guardou a gente de muitas situações. De repente nós se atrasamos um pouco de chegar no lugar, porque Deus permitiu para a gente não passar por uma situação de perigo. E por tudo isso, muitas vezes nós somos ingratos, nós esquecemos de dar honra a Deus que tem nos ajudado e que tem cuidado de nós a cada dia. É esse cuidado que a gente tem que tomar. Exatamente isso. Não se esqueça do seu Criador. Não se esqueça daquele que te levantou. Entenda, pastor Fábio, está ajudando muitas pessoas, mas há quem está se perdendo, há quem está se esquecendo do Criador. Há quem está se virando de costa para Deus. Há quem está deixando de lado, esquecendo de tudo que Deus outrora fez por ela. Cuidado, meu amigo. E eu posso falar para o senhor e para a senhora, voltando lá no início, você tem que tomar cuidado nas coisas boas. Né? As coisas ruins, geralmente, faz com que a pessoa se volta para Deus. Mas as coisas boas, quando a pessoa está num momento bom, o que acontece? Ela esquece. Ela esquece de tudo que Deus fez por ela. Nós temos um relato, você deve encontrar, você deve lembrar disso, né? Um rapaz paralítico, né? E ele chegou à igreja e foi curado. Ele foi numa concentração de fé, num estágio, e pela fé ele foi curado. E ele pegou a cura dele e foi para um baile, foi para uma discoteca. Enquanto ele estava na cadeira de roda, ele fazia tudo para Deus, fazia muito mais para Deus. Quando ele foi curado, ele pegou a cura que Deus deu para ele e foi para o baile. Nesse baile, ele cantou uma moça, e por cantar a moça acompanhada, o rapaz que a acompanhava não gostou da situação e deu nele um tiro mortal, um tiro que tirou a vida dele. Não era melhor que ele permanecesse na cadeira de roda? Porque na cadeira de roda ele estava agradando a Deus, na situação ruim em que ele se encontrava, ele estava agradando a Deus. Quando Deus o curou, ele virou as costas para Deus e foi aproveitar a cura dele no baile. Aí, meu amigo e minha amiga, não deu outra. O mal aproveitou a oportunidade. Cuidado com esse tempo recluso em casa, você se afastar de Deus. Eu quero colocar para você, essa senhora, durante 20 anos ela estava afastada. 20 anos afastada da presença de Deus. E ontem ela procurou uma das igrejas universal, se arrependeu. Olha o que ela fala. O áudio está bem baixinho, se você puder aumentar o volume para que você possa ouvir. É muito forte. Porque Deus ele tem uma misericórdia tão grande para com a gente. Ele é tão misericordioso que, embora você tenha esquecido dele e virado as costas para ele, quando você lembra, no momento ruim que você estiver vindo, você lembrar de Deus, ele está ali, ó, de braços abertos para te receber. Meu amigo, minha amiga, acorda. Ainda dá tempo de você se levantar dessa situação, sair dessa vergonha, se voltando para Deus. Minutos de Fé e Motivação.